Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha a qualquer momento e ao vivo a sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral. E quem nos explica os processos dessa manhã de julgamentos é a advogada Yuli Carneiro. Tudo bem, doutora Yuli? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Paulo. Obrigada pelo convite. Prazer. Vamos para a pauta? Vamos. Bom, o dia tem 8 processos previstos e eles envolvem temas como corrupção eleitoral, propaganda antecipada, prestação de contas e uso indevido dos meios de comunicação. O item que abre a pauta é um recurso de Rodrigo Pimentel Fadel contra a decisão que cassou o mandato dele e o tornou inelegível justamente por uso indevido dos meios de comunicação. Você tem os detalhes aí na tela para acompanhar junto aqui com a gente. E isso foi nas eleições de 2020, caso que vem de Itararé, cidade paulista, já na divisa ali com o Paraná. Outra informação importante, o Rodrigo Fadel era vereador quando teve um mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e, por isso, recorreu ao TSE. Explica pra gente, doutora Yuli, o que ele alega e que caso é esse que a gente acompanha daqui a pouquinho. Esse caso é interessante porque é uma divulgação de áudios em uma rádio da família desse candidato. E aí ele fez ali, no período pré-eleitoral, a divulgação de vários áudios em que ele fazia uma prestação pública assim, de contas do seu mandato de vereador, o que é permitido, mas, além disso, ele falava que ele queria continuar sendo o fiscal da população e fazia críticas aos seus adversários. E aí houve um abuso, porque não foi uma vez que esse áudio foi divulgado, foram vários áudios. Essa é que é a discussão de hoje, é o abuso do uso desse meio de comunicação, não é isso? Exato, porque ainda que não fosse, como a gente conversou anteriormente, não fosse uma rádio da família, ele usou de forma abusiva esse meio de comunicação. Né? Houve um excesso, o uso indevido desse meio, que estava disponível para ele, mas não estava disponível para outros candidatos. Porque a gente vê ao longo do pleito rádios que convidam vários candidatos para falar, para se colocar. Até antes do pleito tem, né, essa prévia ali de chamar o candidato para falar suas propostas, suas intenções, não se colocando como candidato, porque a norma não permite, nem pedindo votos ali, mas falando, eu tenho a intenção de ser candidato, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas, nesse caso, foi um uso excessivo desse mecanismo que ele tinha à sua disposição, que os outros não tinham. A lei não faz diferenciação se a rádio é dele, da família, do candidato ou se é de outra pessoa, mas pune o abuso. Sim, pune esse uso indevido desse meio e os abusos. E aí, antes, o que se avaliava? A potencialidade disso naquele pleito. Era avaliado ali quantos votos aquilo teria aumentado numa eleição. Hoje, o que o tribunal avalia? A gravidade dessa conduta, com 2 elementos. Os elementos qualitativos, que são a verificação ali de se essa conduta é reprovável socialmente, é visto como algo muito reprovável, e aí avalia-se esse elemento qualitativo. E o quantitativo, que é a repercussão na normalidade, se aquilo teve um impacto, alterou a normalidade do pleito. Bom, é um caso aqui da ministra Isabel Galotti, relatora ministra Isabel Galotti. A ministra já votou. Em seguida, o ministro Floriano de Azevedo Marques inaugurou a divergência. O ministro André Mendonça pediu vista. A gente volta com o ministro André, não é isso? Isso. Bom, a gente sai do interior de São Paulo e vai ao interior de Pernambuco, porque é de São Joaquim do Monte que vem o item 2 da pauta de hoje. Detalhes aqui no telão para acompanhar também junto com a gente. Os ministros vão julgar um outro recurso, esse de Eduardo José de Oliveira Lins, o Duguinha Lins, que é prefeito reeleito da cidade. Ele foi condenado pelo TRE de Pernambuco por propaganda eleitoral antecipada. Para começar, doutor Eulio, explica para a gente o que o tribunal entendeu, por que a condenação. Esse caso é interessante porque é lá na época de convenção partidária, que vai ali de 20 de julho a 5 de agosto. Esse candidato fez a sua convenção
com o seu partido ali, todos os partidários. E após a convenção, houve uma passeata com pessoas com vestuário semelhante, com adesivos, jingle tocando, uma fanfarra. E aí, o que o tribunal fala? Que isso caracteriza uma antecipação da campanha, que você não pode antecipar atos de campanha. Foi um entendimento lá do TRE de Pernambuco. Que seriam e já é um consolidado no TSE, de que atos de passeata e carreata que fazem uso desses elementos visuais e sonoros que tenham semelhanças com uma campanha eleitoral serão vistos como antecipação dessa campanha. Ainda que você possa falar, era só um ato partidário, eram ali os filiados fazendo uma passeata depois da convenção. Mas o problema tinha jingle, tinha fanfarra, a fanfarra pode até ser vista aí como um showmício, que é proibido pela norma eleitoral. Então, não dá para fazer toda e qualquer coisa. A gente sabe que o candidato precisa se colocar como alguém viável politicamente, mas ele tem que ter cuidado com esses pequenos detalhes, tipo usar um adesivo que tinha ali questões eleitorais. Ele foi multado aqui em R$5.000, recorreu aqui ao Tribunal Superior Eleitoral, é mais um caso que a gente acompanha em instantes. Agora, o que ele pretende? Retirar a multa? Ele pretende alguma outra providência? Porque ele é o prefeito, ele está no cargo. Essas questões de representação por propaganda é mais essa questão da multa. É que a pessoa, porque são multas que vão de 5 a 25 mil reais, que podem ter um impacto financeiro grande para o candidato. E se ele não paga, ele fica sem quitação eleitoral e aí tem uma complicação lá no futuro registro de candidatura. Então, quando a pessoa tem vários, normalmente ela fica recorrendo para tentar não pagar essa multa, ainda que ele tenha sido multado no mínimo, que são 5 mil. Ok, bom, é um caso do ministro André Ramos Tavares, esse segundo item da pauta, portanto. Outro recurso que questiona uma condenação por propaganda antecipada é o de Arquimedes Oliveira Mota. Candidato a vereador em São Sebastião, litoral de São Paulo, ele foi condenado a pagar multa por propaganda antes do tempo permitido, agora nas redes sociais. É um caso diferente do anterior, né? A gente falava de passeata, né, de uso de jingles ali, muita gente junta. Esse caso agora é redes sociais. Nesse caso, ele fez uso do que a jurisprudência chama de palavras mágicas. Porque a norma fala, no artigo 36A da 9.504, que é essa lei que rege as eleições, que o candidato, o pré-candidato no caso, pode se colocar como candidato, né? Ele só não pode pedir votos explicitamente. A norma fala que não pode ver pedido explícito de voto, mas pode fazer menção à pretensa candidatura e fazer exaltações de qualidades pessoais desse candidato. Nesse caso, ele faz uso do que a jurisprudência fixou, que são, ainda que não seja um pedido explícito de voto, você faz uso de palavras que induzem a esse pedido. Nesse caso, ele fala: eu quero contar com a sua ajuda nesse projeto, para podermos realizar juntos uma história para São Sebastião, uma nova história para São Sebastião. Agora está em suas mãos, juntos vamos nessa. Então, ele fica o tempo todo falando de juntar forças, de se colocar... Ainda que não seja vote em mim, é essa união, essa tentativa de trazer o eleitor para ele. E aí isso é visto como um pedido, ainda que implícito, de voto. Essa é a minha dúvida. Para a Justiça Eleitoral, o vote em mim e o vamos juntos, estamos juntos, essas expressões têm o mesmo peso? Tem tido sempre o mesmo peso, porque foi um jeito que os candidatos encontraram de pedir o voto sem pedir o voto, né? Sem falar... É o jeitinho brasileiro sendo utilizado na política, né? No marketing político. Então, ainda que a gente saiba que o candidato precisa se colocar, ele tem que ter cuidado. Cuidado para não usar um jingle de campanha. Tem gente que fala até que as cores utilizadas ali naquele marketing pré-eleitoral não deveriam ser utilizadas pelo candidato no período eleitoral, porque, né, ele conecta uma coisa com a outra. Eu acho um pouco de exagero, a gente ainda não viu nem grandes condenações sobre isso, mas é um ponto para ficar atento. É um ponto para ficar atento, mas essa questão de frases de efeito que podem induzir
o eleitor a entender que você está pedindo apoio claro para aquela candidatura, pode dar um problema e aí essa multa de 5 a 25 mil reais. E chega aqui ao TSE, né, como a gente tem acompanhado esses casos. A gente segue com a pauta e fala mais uma vez de propaganda antecipada. Caso com origem na cidade sergipana de Nossa Senhora do Socorro. Bom, nesse recurso, o Nélio Miguel Oliveira dos Santos Júnior tenta reverter a multa que ele recebeu por propaganda negativa. A gente já falou então de carreata, no primeiro item sobre propaganda antecipada, falou ali sobre o uso de redes sociais e essas famosas palavras mágicas. No segundo caso, de propaganda antecipada. Terceiro caso da pauta de hoje, de propaganda antecipada, esse usando propaganda negativa. O que é isso, doutora Yuli? Foi divulgado um vídeo em que o candidato fala mal de outro candidato. E aí vem outro detalhe do que pode e que não pode na pré-campanha. E assim como na campanha também. Na campanha você também não pode falar mal dos seus adversários. Então você não pode tecer críticas e atribuir a ele fatos inverídicos. Porque uma coisa é você fazer meras críticas ali, ele não é um bom gestor e tal. Nesse caso, foi atribuído um crime de apropriação indébita. E ali para tentar macular a honra e a imagem desse candidato. E para agravar ainda mais, esse caso foi tido como um ato atípico pela justiça comum. Então, não teve uma condenação. Não é alguém que estava condenado e que aquela pessoa estava só divulgando, olha, alertando a população, olha, ele é condenado, foi condenado. Não, não foi isso. Então, é uma divulgação de um fato inverídico sobre aquele candidato para macular a sua imagem. E é importante observar que durante o período eleitoral, a gente tem os impulsionamentos de publicações em redes sociais. E esse impulsionamento não pode ser feito com propaganda negativa. Se você faz um vídeo criticando o seu adversário, esse vídeo não pode ser impulsionado. Ele pode até ser divulgado, porque a crítica é natural, desde que ela não entre nessa faixa de difamação, injúria. Então, ela pode ser feita, mas ela não pode ser impulsionada. Sempre nos limites ali para não entrar em crimes de difamação e... A gente está falando aqui, de vários recursos por condenações de propaganda antecipada. Agora, o que é permitido durante o período ali pré-campanha? O candidato tem que se apresentar, como você explicou para a gente aqui no começo da nossa conversa. O que ele pode fazer? Como que ele se mostra para a população e que é permitido pela legislação? Então, a legislação fala lá no 36A o que ele pode fazer. A 36A da 9.504, que rege as eleições. Aí fala, pode fazer menção à pretensa candidatura, pode falar, fazer a exaltação das suas qualidades pessoais, falar que é um bom gestor, tal. Não pode, jamais, fazer menção a futuro pleito. Você não pode falar, o pleito deste ano, porque aí a gente vem com essa coisa das palavras mágicas, Você não pode fazer o uso explícito ou implícito, que seriam as palavras mágicas de voto, e não voto. Você não pode, nessa pré-campanha, falar, não vote no fulano. Você pode até tecer críticas, como a gente falou, mas sem adentrar nos crimes de difamação, calúnia. Mas tem que ter cuidado para não parecer que você está pedindo ali o não voto, que também é tido como uma propaganda antecipada. Bom, esse é mais um caso do ministro Floriano de Azevedo Marques, que é o relator desse processo, e o que segue também é do ministro Floriano. Também vem de Sergipe, o item 5 da pauta de hoje, que também discute propaganda antecipada. Nesse caso, volta a discussão de propaganda irregular nas redes sociais por meio das famosas palavras mágicas. O recurso é do Júlio Nascimento Júnior e a cidade de origem desse caso é São Cristóvão. A gente volta naquelas expressões como vamos juntos, não é isso? Nesse caso, o que acontece? Tem uma foto dele, vídeos dele cumprimentando pessoas num evento de assinatura de uma obra. E aí a legenda é, mais trabalho vindo por aí. Assinatura de ordens de serviço e mais conquistas na preservação histórica, um marco da região. Então, ele fica nessa jogação de frases que fala, olha, se eu ficar, você vai ter mais benefícios.
você está insinuando ali que naquela eleição é bom votar naquele candidato para você continuar tendo os benefícios, mais trabalho. Então, as palavras mágicas, elas são, uma lista longa, né? Um rol bastante comprido, né? Eu achei que era vamos juntos e que ficasse ali numa margem estreita, mas a interpretação é que são muitas dessas palavras mágicas. Vamos falar assim, que não tem uma listinha de essas palavras não pode. O que o tribunal faz é analisar caso a caso. Por isso que, por exemplo, não é a mesma coisa, mas lá na AGE, quando ela chega ao tribunal num recurso especial, e aí o TSE fala, não, volta, porque os áudios não foram analisados em sua totalidade. É importante que se analise todos. E existem casos como esse, né? O tribunal aqui recebe e devolve para o TRE, não é isso? Porque como são muitas provas, o pleito é muito corrido ali, são 3 meses intensos. Pode acontecer de ter uma avaliação muito precipitada das provas. E aí chega aqui no tribunal e o tribunal pensa, a gente avaliou aqui que talvez seja o caso de avaliar essas provas, porque o tribunal não pode avaliar essas provas. Quando chega aqui, o que se avalia é o direito, não se entra em detalhes de prova. Essa prova tem que estar ali descrita na decisão do tribunal anterior, que é os TREs. Então, se não foi avaliado, vai voltar para que seja avaliado. E representação, elas têm muitos detalhes. Uma frase pode fazer muita diferença e tem que ter cuidado para não usar nada que não pode na campanha. Por exemplo, o uso de fanfarras. Nas eleições municipais, a gente vê muito esse uso dessas fanfarras. E aí acaba ali no limite entre ser só uma fanfarra e um showmício. Ok, a gente já vê aqui na nossa tela, doutora Iuli, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, presidente e ministra Carmen Lúcia, aí ao centro, para dar início a mais uma sessão de julgamentos. Vamos até lá, ao vivo. Bom dia a todas as pessoas presentes, podemos nos assentar. Declaro aberta a sessão desta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores integrantes deste tribunal, o eminente ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, o ministro André Mendonça, a eminente ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, participando hoje por videoconferência o ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares, cumprimento o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, os senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham. Como não há sessão administrativa, eu dou início de pronto à sessão jurisdicional. Cumprimento o senhor secretário, João Paulo Oliveira. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão extraordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 26 de fevereiro de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 10 horas e 26 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 9 processos e a sessão foi encerrada às 10 horas e 36 minutos. Indago dos senhores ministros se há alguma retificação, observação, nota sobre a pauta. Não havendo, declaro aprovada. Eu apregou o primeiro item da pauta, que é uma continuidade de julgamento do agravo regimental no agravo no recurso especial eleitoral número 0600 559-98, procedente de Itararé, São Paulo. A relatora, a eminente ministra Isabel Galotti, está com vista ao ministro André Mendonça. Neste caso, agravante é Rodrigo Pimentel Fadel e agravada a coligação Futuro está aqui. Este agravo foi interposto contra a decisão, pelo qual foi mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que tinha julgado parcialmente procedente a ação de investigação judicial ajuizada por alegado uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2020. Na sessão virtual de 25 a 31 de outubro do ano passado, 2024, o processo foi retirado de julgamento em razão do pedido de destaque formulado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Na sessão de 28 de novembro
também de 2024, os autos vieram a julgamento nessa sessão presencial. A relatora votou no sentido de negar provimento ao agravo, mas o ministro Floriano de Azevedo Marques, que tinha destacado, inaugurou divergência, provendo o agravo e conhecendo o recurso especial eleitoral para, no mérito, provê-lo, reformando o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e, portanto, julgando improcedente a ação de investigação eleitoral. O ministro André Mendonça antecipou o pedido de vista e, antes de passar a palavra ao eminente ministro Vistor, eu cumprimento o advogado presente na sala de videoconferência, doutor Ricardo Vita Porto, representante da advogada da agravada coligação O Futuro Está Aqui. Seja muito bem-vindo por vídeo, doutor Ricardo. Passo a palavra ao eminente ministro Vistor, ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, a quem saúdo, ministra Carmen Lúcia, em nome de Vossa Excelência, minhas saudações também aos eminentes ministros, ao vice-procurador-geral eleitoral, a todos advogados, advogadas e aqueles que nos acompanham. Senhora presidente, esse caso, ele traz uma questão, eu diria, quase que limítrofe, e que, de fato, nós encontramos, penso eu, posições sustentáveis nos dois sentidos. Isso demandou de minha parte uma reflexão e, no processo de tomada de decisão, eu peço vênia à eminente relatora, que também tem bastante fundamento também nas suas razões de voto, e fazendo um breve resumo do meu voto, eu registro que não há dúvida e nem divergência no tribunal que o uso indevido de meios de comunicação demanda uma demonstração de gravidade nos aspectos qualitativo e quantitativo. Há vários julgados nesse sentido por parte do tribunal, não havendo uma divergência quanto a essa premissa teórica. De igual modo, não há divergência quanto à violação ou quanto ao aspecto qualitativo da gravidade, analisando-se a conduta do recorrente. Por outro lado, no âmbito quantitativo, entendo eu que não houve a devida avaliação pelo Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Nesse aspecto, o ministro Floriano, ele destacou em seu voto que o Tribunal Regional deveria ter levado em conta o alcance do impacto do programa a partir das informações sobre números de ouvintes, participações do recorrente, a quantidade de manifestações, dentre outros aspectos. Assim, eu adiro a essas premissas teóricas e entendo que, mesmo a questão processual trazida pela eminente ministra Isabel Galotti, quanto ao pré-questionamento, há, entendo eu, no âmbito do acórdão e dos votos correspondentes, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, ainda que não de modo tão específico, a partir da oposição de embargos de declaração na origem, houve de modo satisfatório o debate sobre também a gravidade das consequências, pelo menos foi levantado isso no âmbito das instâncias ordinárias, sobre a questão do aspecto quantitativo. Assim, eu reputo superável o óbice processual apontado pela eminente ministra relatora, interpretação essa que faço sem perder de vista o princípio geral do direito sancionatório, de que entendo estar, nesse modo,
preenchido para o deslinde da questão posta, até porque, friso, a procedência dos pedidos contidos nessa ação de investigação eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social ocasionará a declaração de inelegibilidade da parte pelo prazo de 8 anos, além de multa, não mais se cogitando apenas da cassação, porque exaurida a legislatura de 2020 e a 2024, na qual o ora agravante concorreu e foi reeleito vereador no município de Itararé, São Paulo. Assim, pedindo todas as vênias à eminente relatora, eu acompanho a divergência. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro Vistor, ministro André Mendonça, portanto, acompanha a divergência inaugurada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Tem a palavra a ministra Isabel Galotti, relatora. Agradeço, ministra Carmen, na pessoa de quem cumprimento todos os colegas, todos os advogados, servidores e demais participantes da presente sessão. Eu cumprimento o ministro André Mendonça por seu cuidadoso voto, zelando pelo direito de participação dos candidatos. Mas eu gostaria de pedir vênia para ressaltar aqui que se trata de uma eleição municipal e o candidato tem, ou tinha na época, um programa semanal de rádio e é assim descrito no acórdão recorrido. No voto vencedor, o que denota das falas veiculadas pela emissora, dentre elas algumas realizadas pelo próprio recorrido, ora por ouvintes que participaram do programa, em alguns casos pelo locutor, é que fica evidenciado o conhecimento e a promoção pessoal do candidato, sugerindo nítido caráter eleitoreiro. Em diversas falas, a atuação do recorrido como vereador na municipalidade é narrada pelo locutor do programa de forma elogiosa, assim como em diversos momentos realiza verdadeira promoção pessoal, como se verifica das transcrições dos trechos de programa cujos conteúdos das mídias está anexado, e aí há 3 páginas do acórdão mencionando essas transcrições. E prossegue o acórdão. Com efeito, como bem ponderou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, é inegável que o tom de muitos dos trechos do programa extrapolam os limites admissíveis à crítica à administração local, à liberdade de expressão válida para configurarem, assim, verdadeira plataforma publicitária pessoal do recorrido. Basta ouvir alguns dos áudios apresentados pela recorrente para se constatar que, por vezes, o vereador passa o programa todo em diálogo com o locutor e ouvintes, como, por exemplo, na edição de 28 de abril ou na de 26 de junho. Além disso, diversas menções dos ouvintes de enaltecimento ao trabalho de apenas um dos vereadores da cidade, selecionadas pelos produtores do programa, não são centrais no contexto do debate de problemas locais e ocorrem mesmo em dias em que o edil não está no programa. E o mesmo se diga das vinhetas, verdadeiros slogans publicitários do recorrido, que são divulgadas a esmo durante várias edições. Por fim, foi analisado o teor das transcrições, como determinado pelo TSE, analisando-se o conjunto dos áudios, ficou caracterizado enaltecimento pessoal do recorrido por meio de farta exposição dos feitos no exercício da vereança em programa de emissora de rádio municipal, ocasionando uma desproporção na disputa eleitoral em relação aos demais candidatos. Isso foi a avaliação da prova feita pela maioria. Mas houve um voto divergente, como ressaltado no voto do ministro André Mendonça, da desembargadora Cláudia Benotti, que entendeu ela não se extrair dos programas de rádio que instruem o pedido qualquer favorecimento desproporcional do candidato e que a participação de Rodrigo Faigo na programação de rádio era semanal e não há, lá do outro, qualquer comprovação acerca do alcance da audiência do indigitado programa de rádio. Assim, me preocupa que se estabeleça uma praticamente exigência que na AGE deva constar um índice de audiência
de um programa semanal municipal, mesmo estando evidenciado pela prova colhida dos autos e interpretada pela maioria do Tribunal de Origem, que não só nesses programas semanais e cujo conteúdo voltava a enaltecer o trabalho especificamente de um dos vereadores, que, além disso, não só durante os seus programas, mas também em vinhetas, verdadeiros slogans publicitários que são divulgados a esmo durante várias edições. Penso que ficaria mesmo difícil medir essa audiência, não apenas no programa semanal dele, mas nas outras aparições ao longo do programa de rádio, que, segundo consta do acórdão recorrido, a rádio é controlada pela própria família do vereador. Portanto, eu peço a máxima vênia para a divergência, para ratificar o meu voto. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro André Mendonça, por favor. Senhora Presidente, primeiro, enaltecer novamente a eminente ministra relatora. Fazer alguns recortes, pelo menos de minha parte. A ministra Isabel tem muita razão nessa dificuldade de se, talvez, medir a quantidade. E, até por isso, eu não adoto o presente caso como um precedente onde eu não vá avaliar caso a caso as situações. Então, não estou colocando a minha posição como uma posição simplesmente abstrata, mas a ser avaliada em cada caso concreto. O meu voto, apenas aqui justificando também, ele parte de uma premissa de que, da minha leitura, a grande razão para a substância do voto da eminente relatora é o não pré-questionamento. Então, compreendi até que do voto de Vossa Excelência a questão específica, quantitativa, não havia sido abordada. Esses outros elementos todos, de fato, que constam do acórdão, pode até ser discutível se isso é só quantitativo ou se isso também só qualitativo ou se isso também é quantitativo. Partindo da premissa de que havia sido compreendido que era só qualitativo, entendi que o aspecto quantitativo deveria ter sido melhor abordado no acordo, apenas trazendo esse esclarecimento. Pois não. E é importante, ministro, realmente isso que Vossa Excelência acaba de relevar. Esses casos têm o seu cenário, a sua quadratura devidamente posto para avaliação dos juízes, nas diversas instâncias, e é esse conjunto de fatores, inclusive probatórios, que nos levam a uma ou outra posição. Para que não se imagine, equivocadamente, às vezes até por desaviso que a gente tem numa ementa referência à propaganda, uso de meio de comunicação, como se a gente pudesse passar a régua ali e isso ser uma tese. Não é. Isto aqui é a análise de um caso concreto no qual se avaliam todos os elementos, incluídos estes aí, né, facultativo, qualitativo ou quantitativo. Mas é importante que se diga, em geral, em matéria eleitoral, mais das vezes, como em matéria penal, e nós dizemos muito isso no Supremo Tribunal Federal, não é caso de a gente fixar teses que possam depois servir como se fosse um carimbo na avaliação de quem lê, principalmente do leigo, porque na matéria eleitoral estamos lidando com a cidadania, com o político que não precisa mesmo de conhecer tecnicamente o direito. Isto se faz no processo pelos juízes. Então, daí eu acho que realmente é muito relevante o que Vossa Excelência acaba de expor, como tudo que Vossa Excelência expõe de resto. Ministro Antônio Carlos Ferreira, como vota? Senhora Presidente, cumprimento a Vossa Excelência, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo a ministra corregedora, os eminentes ministros, peço licença a Vossa Excelência para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Eu desejo a todos um excelente dia
Eu li os votos com a merecida atenção, acompanhei atentamente os debates, cumprimento os ministros pela riqueza dos debates e eu peço vênia a divergência para acompanhar o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Ramos Tavares, como vota? Excelentíssima Senhora Presidente deste Tribunal Superior Eleitoral, cumprimento Vossa Excelência e peço licença para, na sua pessoa, fazer a saudação aos demais integrantes deste Tribunal, Procurador-Geral Eleitoral Adjunto, aos advogados, servidores e todos que nos acompanham nessa manhã. Aproveito para também cumprimentar o doutor Vita Porto, que se encontra na sala de videoconferência. Senhor Presidente, eu vou fazer a juntada do meu voto e farei um rápido resumo aqui do meu argumento e, desde logo, já pedindo todas as vênias à ministra relatora, a ministra Isabel Galotti, eu entendi que, neste caso, o ponto controvertido está exatamente quando o voto condutor do TRE, ao admitir ter ocorrido o uso indevido dos meios de comunicação, não se presta a apontar qualquer fundamentação acerca do aspecto quantitativo da gravidade dessa conduta. Não que seja necessário uma régua, um índice muito acurado, mas é que simplesmente o tribunal, na origem, entendeu que isto era irrelevante. Não se indicam elementos a fundamentar a alegada desproporção que o tribunal indica. Eu ouvi mais uma vez atentamente aqui a leitura de trechos do acórdão pela ministra relatora, e o mais próximo que o acórdão chega de indicar qualquer tipo de abrangência é a seguinte expressão: uma desproporção, o conteúdo dos áudios teria ocasionado abro aspas, uma desproporção na disputa eleitoral em relação aos demais candidatos, fecho aspas. E, na minha compreensão, essa afirmativa, sem análise de elementos que evidenciassem a repercussão do conteúdo veiculado perante o eleitorado, ela é insuficiente para que nós possamos atestar a gravidade da conduta sob o aspecto quantitativo. Em última análise, para concluirmos que a conduta teve, sim, aptidão concreta para interferir na disputa eleitoral. O aspecto quantitativo, insisto, está ausente na corrente majoritária formada no TRE. Por outro lado, nós temos, já foi aqui bem colocado, o voto vencido, no qual consta o seguinte, abro aspas, não há nos autos qualquer comprovação acerca do alcance da audiência do indigitado programa de rádio, fecho aspas. É certo que, como bem disse e bem colocou a ministra relatora, a ministra Isabel Galotti, que o voto vencido é parte integrante do acórdão, pode e deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive nos termos do CPC, e também é verdade que, consoante a nossa jurisprudência, quando houver divergência quanto à análise fático-probatória entre corrente vencedora e corrente vencida, caso haja divergência, prevalece, claro, no ponto da fático, prevalece a conclusão da maioria. Também estou de acordo com essa premissa bem fixada pela eminente ministra relatora. Mas aqui chama a atenção para o seguinte, na minha compreensão, não há contrariedade factual entre as correntes. Não existe uma divergência sobre fatos e provas entre as correntes vencida e vencedora. Portanto, não é para mim esse o ponto que está em debate. Na minha análise, a corrente vencida entendeu que a participação do recorrente na programação da rádio, que era semanal, sem dúvida alguma, ela não traz elementos acerca de audiência, E a corrente vencedora, por sua vez, assentou que a ocorrência de uma desproporção, a despeito da inexistência de informações sobre a audiência, é uma postura que já contraria, já estaria suficientemente caracterizando o ilícito. Mas essa posição do Tribunal Regional Eleitoral, ela contraria o entendimento deste tribunal, no sentido de que a abrangência, a audiência, o número de eleitores supostamente atingidos hão de ser sempre considerados para o exame das condutas que possam se enquadrar como uso indevido dos meios de comunicação, e eu cito aqui
alguns precedentes deste tribunal. E, diante, portanto, desse contexto, do meu entendimento, que me parece, para mim, é uma questão mais conceitual, ou essencialmente conceitual, e não uma questão fático-probatória, eu estou acompanhando a divergência, senhora presidente, inaugurada pelo ministro Floriano Azevedo Marques e acompanhada pelo voto do ministro Vistor, ministro André Mendonça. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Nunes Marques. Presidente, senhora presidente, Vossa Excelência me permite uma questão de ordem aqui Questão no de ordem é o juiz que argue. Se houver uma questão de fato, porque nós estamos no meio da tomada de votos, que não diga respeito a nenhum voto exarado até aqui, eu realmente, se for questão de fato relativa ao processo, eu admito sim, ouvir da relatora se estiver de acordo também quanto a este fato. Ministra Isabel, podemos ouvir se for questão de fato relativa ao processo, não a voto. De acordo. Não. Pois não, doutor Ricardo. Uma questão procedimental, presidente. Nós estamos aqui, o julgamento está encaminhando para um score bastante apertado. Os votos divergentes estão propondo provimento ao agravo regimental para se conhecer do especial e se provê-lo. Nós estamos, então, portanto, já julgando o RESP sem se oportunizar aos advogados a sustentação oral, e o julgamento está se dando de forma colegiada. Me parece, e essa é a tradição da Corte. Doutor Ricardo, desculpa, mas eu estou na tomada de votos, portanto, nós não temos definição dos votos ainda. Vossa Excelência está antecipando algo que a gente não sabe ainda como será o resultado. Se for o caso, ao final da tomada de votos, eu voltaria a ouvi-lo. Muito obrigada. Pois não. Ministro Cássio Nunes Marques, por favor. Cumprimento a todos, na pessoa da eminente presidente, ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu vou pedir vista, porque esse processo traz uma peculiaridade bastante interessante do ponto de vista processual. E eu preciso de um breve tempo para fazer análise à luz da jurisprudência do TSE, porque o tratamento que o Supremo Tribunal Federal dá e o Superior Tribunal de Justiça são diferentes, tanto ao pré-questionamento implícito como o explícito, quanto ao ficto. Nesse caso, talvez passe à margem de tudo isso, é saber se, havendo uma propositura de um dos membros da Corte, instigando ao debate num determinado aspecto, se isso pode ser considerado ou não um pré-questionamento, porque a matéria é de cunho processual. De fato, não houve embargos de declaração, nem em relação à exigência explícita em relação à violação de uma determinada norma, nem a implícita relacionada ao fato. O fato é que não houve sequer embargos de declaração. E o que se traz é isso. À luz da jurisprudência eleitoral, a propositura do debate, ainda que seja num voto vencido, ele pode ser considerado a matéria como pré-questionada. Então, eu peço vista para fazer essa análise. Senhora presidente, pois não. Tendo em vista a ponderação do ministro Cássio e do ministro André Mendonça sobre o meu voto, eu gostaria de deixar bem claro que o fundamento principal do meu voto é que eu reputo que do que está dito no acórdão recorrido está demonstrada a gravidade e a repercussão não só nos programas semanais, mas em vinhetas e outras manifestações ao longo da programação. A divergência entendeu que precisava explicar a audiência. Então, esse argumento de falta de pré-questionamento, para mim, seria subsidiário, porque se se entende necessário o número da audiência, penso que deveria a parte, ora recorrente, haver embargado para insistir no ponto da audiência numérica, que ela fosse examinada também pelos votos vencedores. Pois não. Gente, desculpa. Claro, gente. Não, de jeito nenhum, por favor, o debate é para isso, o colegiado é para isso. Esse ponto que a ministra Isabel traz é relevantíssimo, até a leitura, ministra Isabel, e daí a situação para mim é muito limítrofe, muito mesmo. É possível compreender que a discussão também tratou do aspecto quantitativo, porque era um programa semanal, etc., num único município, uma eleição municipal. Sim. A grande questão é que
acórdão em si não considerou isso como aspecto quantitativo. E daí a minha leitura de que deveria ter feito constar. Ao acusar dessa forma, ao considerar dessa forma, sem o aspecto quantitativo, eu entendo que a devolução para nós não trouxe essa consideração capaz de ser considerada. Muito obrigada. Então, eu proclamo o resultado provisório, quadro como está até aqui, que, após o voto do ministro André Mendonça, visto que acompanhava a divergência, do voto do ministro Antônio Carlos Ferreira, que acompanhava a relatora, e também do voto do ministro Ramos Tavares, que acompanhava a divergência, pediu vista dos autos o ministro Cássio Nunes Marques, aguarda a ministra-presidente Carmen Lúcia. Agradeço ao senhor advogado e apregou para julgamento da relatoria do ministro Ramos Tavares, o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-081-69, procedente de São Joaquim do Monte, Pernambuco, sendo agravante Eduardo José de Oliveira Lins e agravado Republicanos, municipal. Este agravo é interposto contra a decisão pelo qual se manteve acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que julgara procedente representação ajuizada por propaganda eleitoral antecipada nas eleições de 2024. Ministro Ramos Tavares, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Renovo meus cumprimentos. Aqui, como anunciado, se trata de agravo regimental contra a decisão pela qual se negou seguimento ao agravo em recurso especial interposto contra acórdão, no qual o TRE de Pernambuco manteve a procedência da representação por propaganda eleitoral extemporânea. Como já fiz chegar o meu voto antecipadamente, farei um rápido resumo do seu conteúdo, senhora presidente. No caso, o TRE de Pernambuco reconheceu o ilícito, tendo em vista a realização de passeata, no dia 21/7/2024, que contou com grande número de pessoas com vestuário padronizado, inclusive autoridades portando adesivos com o número de urna do pré-candidato, além de banda de música e veiculação de jingles, configurando, portanto, ato típico de campanha eleitoral. Assim, considerada essa moldura fática, que está bem delineada no acórdão recorrido, verifica-se que a passeata, embora alegadamente destinada somente a promover a convenção partidária, caracterizou o efetivo ato de campanha eleitoral fora do período permitido, afrontando a isonomia entre os candidatos e configurando, assim, como propaganda antecipada e irregular na linha da nossa jurisprudência, incidência aqui também da súmula 30 deste tribunal, de maneira que eu estou negando provimento ao agravo regimental. O ministro relator, André Ramos Tavares, nega provimento ao agravo e eu indago os senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento 3 listas que constam desta pauta, que foram afixadas no quadro, ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados na internet. Eu registro a presença na sala de videoconferência para acompanhamento do item 8 da pauta, que é a lista número 1, relatada pelo ministro Ramos Tavares, do Dr. Guilherme Saraiva Grava, advogado de Silvio de Castro Cunha Júnior, no agravo regimental, no agravo em recurso especial eleitoral, número 0600-190-44, procedente de São Paulo. Esta lista número 1 a lista número 1 de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques tem um processo, que é o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-058-74, procedente de São Sebastião, São Paulo. O eminente ministro nega provimento ao agravo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Lista número 2, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. São 2 processos, eu vou apregoar separadamente. Em primeiro lugar, o item 1, que é o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-044-25, procedente de Nossa Senhora do Socorro de Sergipe. O ministro relator não conhece do agravo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. O segundo é o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-055-91, procedente de São Cristóvão, Sergipe, e o ministro vota no sentido de
não conhecer do agravo. O ministro Antônio Carlos Ferreira antecipa pedido de vista. Eu indago dos senhores ministros se aguardam o pedido de vista. Portanto, proclamo o resultado que, após o voto do ministro relator, que não conhecia do agravo, antecipou o pedido de vista o ministro Antônio Carlos Ferreira, aguardam os demais. Lista número 1, do ministro Ramos Tavares, com 3 processos, que são agravos regimentais em recurso especial eleitoral e em agravo em recurso especial eleitoral. Nestes 3 casos, o ministro relator nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma matéria urgente posta em mesa. Antes de encerrar a sessão, eu apenas relembro a todas as pessoas presentes e que nos acompanham pelas diferentes plataformas que não haverá sessão plenária na quinta-feira próxima, terça-feira é o feriado, porque nós antecipamos aquela sessão para a sessão realizada na data de ontem. Os julgamentos, portanto, retomam normalmente, ordinariamente, no dia 11 de março, terça-feira, às 19 horas. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta pelos ministros, agradeço a presença de todas as pessoas, desejo um excelente dia de trabalho para todos. Espero que todos tenham um excelente feriado de carnaval, lembrando que este não é o único carnaval da vida, nem do mundo. E declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. E o Direto do Plenário fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão.